Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar sobre casamento, uma corrida da vida. Hebreus capítulo 12, no verso 1 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ser vencedor e subir no pódio é o sonho de todo atleta, mas para chegar lá existe um longo caminho a seguir, a prosseguir para chegar até este alvo. Ninguém nasce vencedor. Nessa caminhada existe muito esforço e dedicação. Da mesma forma, no casamento nós temos que ter dedicação, renúncia, estímulo para que possamos trilhar essa caminhada vitoriosa. Casamento não é uma corrida de 100 metros rasos. Casamento é uma maratona a ser trilhada. A maratona é uma das provas mais longas e desgastantes para um atleta. Muitos deles não conseguem completar toda a prova e não conseguem chegar ao alvo proposto. Essa prova envolve um percurso de 42 quilômetros e 125 metros. É uma longa prova. Então, quando nós falamos de casamento, quando nós falamos de relacionamento conjugal, nós falamos dessa maratona que envolve todo este momento de dedicação, todo esse momento de empenho, todo esse momento de renúncia, todo esse momento que envolve toda uma preparação para a corrida diária. Vamos ver 3 maneiras de podermos influenciar as pessoas nessa maratona da vida chamada casamento. A primeira que nós gostaríamos de falar é levantarmos um altar nessa geração. Gênesis no capítulo 8, no verso 20 e 21, Noé, após o dilúvio, ele levanta a Deus um altar e diz que ele apresentou ali o holocausto, oferendas a Deus, e o aroma subiu de uma maneira agradável até a Deus. Então, Noé levantou um altar na sua geração. Então, nós temos que levantar como família, nessa corrida da vida, nessa maratona da vida chamada casamento, um altar que possa realmente evidenciar Deus de uma maneira tremenda na nossa geração. Noé, ele evidenciava Deus de uma maneira tremenda no seu testemunho. O seu testemunho era um testemunho coerente, que demonstrava Deus em todas as suas atitudes. Então as pessoas viam Deus na vida de Noé. Então aquele altar, ele era como se fosse o consumar de todo esse testemunho coerente de Deus na vida deste homem. As circunstâncias às quais a sociedade vivia naquela época não poderia e não podia influenciar a vida de Noé. Noé não era influenciado pela sociedade. A essência na vida de Noé era Deus. A essência na nossa vida, no nosso casamento, tem que ser Deus, porque Deus era evidenciado de uma maneira muito clara na vida de Noé. E quando nós falamos de essência, nós falamos de um pequeno perfume que geralmente ele vem em pequenos frascos. É uma pequena essência, mas o seu cheiro, a sua essência é contagiante. É de uma forma que atinge outras pessoas ao longo do caminho, ao longo da estrada, e da mesma forma, nós queremos que o nosso casamento seja esse altar que evidencie Deus em toda a sua essência na nossa vida, no nosso relacionamento. Então levante um altar de Deus no teu casamento, para que outras vidas possam também ser influenciadas, como foram outras vidas influenciadas também pelo testemunho de Noé. A segunda coisa que eu queria falar dentro desse aspecto, dessa corrida, dessa maratona chamada casamento, é que nós devemos fazer diferença como família nessa geração. Gênesis capítulo 7, no verso 1, Deus disse de uma maneira muito clara para Noé: Noé, entra dentro da arca, você e toda a sua família. Então Noé sempre foi esse fator estimulante para outras pessoas, mas em primeiro lugar, Noé foi um fator estimulante para a sua família. Que nós sejamos esse fator estimulante para a nossa família, que a nossa família possa ver Cristo em nós, a esperança da glória, que nós sejamos realmente porta-vozes dessa mensagem de vida, mas em primeiro lugar, para a nossa família. Então, que nós sejamos influência, como Noé foi,
dentro daquela geração para a sua família. Ele influenciou 7 pessoas na sua casa. Ele influenciou a sua esposa. Ele influenciou os seus 3 filhos. Ele influenciou suas 3 noras. Ele influenciou 7 pessoas. Eu vejo o poder da influência deste homem. Que importa o homem ganhar o mundo todo e não ganhar a sua própria família, a sua própria casa? É incoerente. Então eu quero te estimular, né, neste momento, né, a ser um estímulo para a sua família, a ser uma influência também para a sua família, como Noé foi para a sua família nessa corrida da vida, nessa maratona da vida, também chamada casamento. Outra coisa que eu vejo de suma importância, a terceira coisa que eu vejo de suma importância nessa corrida, nessa maratona chamada casamento, é que nós devemos ser também influência para gerações futuras. Nós devemos sim influenciar gerações presentes, mas também influenciarmos gerações futuras. E é interessante porque a palavra de Deus nos diz de uma maneira muito clara, num texto bíblico que eu gostaria de relatar com você. Salmo 78, 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, nós compartilharemos com os nossos filhos. Nós contaremos às gerações futuras as grandezas do Senhor, as maravilhas que Deus fez. Então, o autor desse salmo, ele diz assim: eu vou compartilhar com as gerações futuras. Então, eu quero te incentivar nessa maratona da vida chamada casamento, a influenciar os teus, a influenciar a tua descendência, a influenciar outros de uma maneira muito especial, que você possa ouvir e compartilhar, como diz nesse salmo, o que ouvimos e aprendemos, nós compartilharemos com os nossos filhos, nós contaremos a outras gerações. Então que nós possamos influenciar outros, influenciar outras gerações com essa mensagem da vida. Então eu gostaria que você tivesse isso no seu coração, que o teu casamento é uma maratona a qual você está trilhando a cada momento. Mas não se esqueça que, em primeiro lugar, você tem que estabelecer um altar. Tem que estabelecer um altar na tua casa. Segundo lugar, você tem que influenciar os seus que estão dentro da sua casa, em primeiro lugar, influenciando eles de uma maneira tremenda nessa corrida chamada casamento, nessa maratona. E a terceira coisa, você tem que influenciar outros, outras gerações, outras pessoas, influenciando a tua descendência com uma descendência bendita da parte de Deus. Muitos vão contar a sua história, porque vão ouvir falar de você e vão compartilhar de você lá na frente, porque você é um livro que está sendo editado a cada momento. O teu casamento também é um livro que está sendo redigido a cada momento nessa maratona da vida chamada casamento. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo para você e para toda a sua família. Corra essa corrida chamada casamento, não desistindo, mas correndo, não desistindo no meio do caminho, mas correndo até o fim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de saber como é que está a sua maratona chamada casamento. Eu gostaria de saber se você está cansado, se você tem pensado em desistir, mas eu gostaria que você prosseguisse em frente, eu gostaria que você compartilhasse, comentasse, eu gostaria que você pudesse passar para a sua esposa, para o seu esposo, e eu gostaria que você também nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Instagram ou o Facebook. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.